Olá, queridos, graça e paz. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? Para estarmos estudando a palavra do Senhor. E é muito bom ter você aqui conosco nesse momento. Hoje estaremos estudando mais uma parte, né, do livro de João através do Reverendo Afonso, que vai ministrar esse estudo. E eu queria convidar você para a gente iniciar esse estudo com oração. Nós leremos um texto bíblico e cantaremos alguns cânticos de louvor antes do nosso estudo. Então, convido você para baixar sua cabeça. Vamos orar ao Senhor. Pai, te louvamos, ó Pai, por mais esse dia. Agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, ó Pai, em mais esse estudo bíblico, Senhor. Que o Senhor coloque mais da Tua palavra nos nossos corações, usando o Teu servo para isso, Senhor. Que o Senhor o abençoe e que o Senhor nos abençoe através dele também, Pai. Perdoa os nossos pecados, aceita, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração a Ti. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, eu queria convidar você para abrir aí a sua Bíblia, no texto de Salmos, capítulo 59. Nós vamos ler os versos 16 e 17. Vou apresentar aqui para vocês acompanharem. Então, Salmo 59, versos 16 e 17. Diz a palavra do Senhor: Eu, porém, cantarei a tua força pela manhã, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, pois tu me tens sido alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. A ti, força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio, é o Deus da minha misericórdia. A ti, minha força, ou força minha, cantarei louvores, porque Deus é meu alto refúgio. Nós devemos ter isso no nosso coração, de que Deus sempre será o nosso refúgio e fortaleza. É Ele quem nos protege, é Ele quem nos guia, é Ele quem está dominando sobre as nossas vidas. E nós devemos todos os louvores ao nosso Deus, independente da situação. A gente ainda canta, né, que se independente daquilo que Ele fizer, Ele continua sendo Deus, né? E a gente tem que ter essa certeza no nosso coração. Então eu convido você nesse momento, vamos cantar um hino de louvor ao nosso Deus e depois também um cântico. Nós cantaremos o hino de número 42 e o cântico Nosso Deus é Soberano, porque Ele é soberano, Ele está sobre tudo e sobre todos. Primeiramente, hino de número 42. Nós vamos cantar esse hino. Se vocês puderem abrir o seu hinário, também pode nos acompanhar. A Deus demos glória por ser de amor, um Filho bendito por nós todos deu, e graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Ó graça real, foi assim que Jesus, moendo seu sangue, por nós derramou. Herança nos céus com os santos em luz,
legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória por quanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus do céu, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. Nosso Deus é soberano, Ele reina antes da fundação do mundo. A terra sem forma e vazia, e o Espírito do nosso Deus se movia sobre a face das águas. Foi Ele quem criou os céus dos céus, fez separação das águas da terra seca. Foi Ele quem criou os luminares, criou a natureza e formou o homem. Glória a Deus por suas maravilhas, pela sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus
a sua grandeza. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Passemos então ao nosso estudo bíblico. O reverendo Afonso está com a palavra. Olá, irmãos. É muito bom tê-los participando do estudo. O meu desejo é que Deus abençoe cada um de vocês na leitura e na meditação do texto que temos para estudarmos nesta noite. Antes de procedermos, vamos orar. Peço a você que feche os olhos e interceda por mim, para que Deus me use como instrumento, e peça a Ele também que o abençoe, o capacite a compreender e que Ele também conduza você no aprendizado da palavra dEle nesta noite. Oremos, queridos. Amado Deus, obrigado por essa oportunidade de estudo bíblico, mais uma oportunidade. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença na nossa vida. Obrigado a Deus, porque todas as vezes que nós paramos para estudar a Tua palavra, o Senhor fala ao nosso coração. Estamos certos que nesta noite o Senhor falará a cada um de nós. Abençoe a mim, ó Deus, na exposição da Tua palavra e cada irmão na participação do estudo e que no término todos nós estejamos maiores do que quando iniciamos esse momento de estudo, maiores no sentido da nossa vida espiritual, ou seja, que tenhamos mais conhecimento da Tua palavra e que estejamos ainda mais fundamentados nela. Use de misericórdia e nos abençoe a todos. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, estamos estudando a primeira carta do apóstolo João e o nosso texto para meditação e estudo nesta noite é esse. 1 João, capítulo 4, do verso 7 ao verso 12. Peço a você, por favor, que abra a sua Bíblia ou acesse a sua Bíblia nesse texto para fazermos esta leitura. E peço também a você que, após a leitura, continue com a sua Bíblia aberta, acompanhando aí o estudo. Nós faremos uma exposição desse texto, então é importante que você acompanhe com a sua Bíblia aberta. Ora, leiamos o texto. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se de tal maneira Deus nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que texto maravilhoso, queridos. Eu tenho certeza que você, só pela leitura, já foi tocado pelo Espírito Santo. Porque esse texto fala de coisas maravilhosas. Ele fala de Deus, revelando-o como sendo Ele mesmo amor. Ele fala do amor de Deus por nós, evidenciado na pessoa de Jesus Cristo. E ele também diz que temos esse amor e nos conclama a colocar em prática esse amor, amando uns aos outros. Portanto, eu tenho certeza que Deus já falou ao seu coração e continuará falando ao seu coração através do estudo que faremos desse texto. O nosso tema desta noite é esse aqui, eu gostaria que você prestasse bem atenção nele. A essência e a evidência da vida cristã é o amor. Eu creio que o apóstolo João passa por esses pontos, mostrando que a essência da nossa vida cristã é o amor, porque Deus nos amou e nos fez crentes em Cristo Jesus. E quando nós evidenciamos a nossa vida cristã, nós evidenciamos o amor de Deus, o grande amor que Ele tem para com cada um de nós. E também nós evidenciamos esse amor
amando uns aos outros como Deus em Cristo Jesus nos ama. Vamos primeiramente a uma introdução. Eu gostaria que você observasse bem o que vamos falar, porque daqui nós estamos dando o ponto de partida para entrarmos propriamente no texto. Várias vezes, não só nessa carta, João usa a palavra amor. Se você ler o Evangelho de João e as cartas de João, em especial essa primeira carta, você verá quantas vezes, e você talvez se surpreenderá com a quantidade de vezes que João menciona a palavra amor. Nessa carta, de forma especial, ele fala principalmente de 3 tipos da revelação do amor de Deus. O amor de Deus por nós, primeiramente ele trabalha isso, que ele revelou a nós, e o amor que devemos ter de uns pelos outros, e por fim ele enfatiza que o amor de Deus nos fora evidenciado, revelado, manifestado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Para João, o conceito de amor é tão grande e tão importante que só nessa carta ele discute, ou ele fala, ou ele aborda esse tema, o amor de Deus, 3 vezes. A primeira vez ele menciona ou trabalha esse tema no capítulo 2, versículo 7 ao versículo 11, onde ele, primeiramente, fala sobre o amor como evidência para a nossa comunhão com Deus. Em segundo lugar, no capítulo 3, versículo 11 a 18, ele fala do amor como evidência da nossa filiação. Deus nos fez seus filhos por amor. E aqui, no capítulo 4, ele chega ao ápice desse tema, enfatizando a fonte do amor, que é o próprio Deus, porque ele diz que Deus é amor. É interessante, então, nós observarmos isso, porque isso nos ajudará a compreender melhor esse texto, porque esse texto, na exposição do apóstolo, é o ápice daquilo que ele vem falando sobre o amor. E aqui, queridos, ele nos dá 4 razões para amarmos uns aos outros, para vivermos na prática esse amor. Deus é amor, é o ápice da exposição do apóstolo João sobre o amor, e a partir daí, porque somos filhos de Deus, porque ele também nos revelou o seu amor em Cristo Jesus, nós temos agora a missão, a grande obra, digamos assim, bíblica, de, no nosso viver diário, no dia a dia, amarmos uns aos outros. E aqui ele nos dá, então, 4 razões para fazermos isso. Vejamos cada uma delas separadamente. A primeira delas, queridos, está no versículo 7, na parte A. A primeira razão é que o amor tem a sua fonte em Deus. Ou seja, o amor vem de Deus. O amor irradia de Deus muito mais do que a luz irradia do sol. O amor de Deus, é muito interessante observarmos, não é um amor estático, não é um amor que Deus o tem para si mesmo. É um amor que ele manifestou aos seus filhos. É um amor que ele trouxe aos seus filhos de uma maneira assim muito especial. Veremos isso daqui a pouco. Mas a primeira razão que o apóstolo João quer que tenhamos em mente quando ele nos ensina, quando ele nos exorta a amar uns aos outros, é que o amor que temos veio de Deus. Essa é a grande verdade. E o amor que veio de Deus é um amor sacrificial, é um amor altruísta, é um amor que se revela de uma forma prática pelas pessoas, por aqueles que ele decidiu amar. É um amor que ele está sempre em ação. Quando Deus disse que nos amaria, ele de fato nos amou. Quando Deus decidiu nos alcançar pelo seu amor, de fato ele nos alcançou pelo seu amor.
em tudo aquilo que nós temos da parte de Deus, no relacionamento dele conosco, e também naquilo que ele se revela a nós, nós vemos o amor de Deus em ação. Então essa é a primeira razão. Devemos amar porque o amor vem de Deus. E o amor que vem de Deus, repito, é um amor que deve estar em constante ação. É um amor para a prática, é um amor para a vivência diária, é um amor para ser evidenciado no dia a dia. É importante termos em mente aqui que o apóstolo João está escrevendo para crentes e a aplicação desse texto é para os crentes, é para nós. Nós temos o amor que vem de Deus, o amor que Deus derramou nos nossos corações. Por isso somos exortados a amar, porque somos amados por Deus, porque temos o amor de Deus. O amor de Deus veio até nós. O amor de Deus foi implantado no nosso coração. Nesse sentido, é interessante observarmos que o nosso amor, o amor que temos e que devemos viver e praticá-lo, não é uma imitação à distância, alguma coisa que nós temos em mente que está muito distante para imitarmos. Não, é o amor que vemos em Deus, é o amor que vemos em Cristo, e o nosso amor é uma participação clara, é uma participação concreta do amor de Deus. Deus é amor, o texto bíblico diz, e nós recebemos dele o amor que temos veio dele, então nós temos uma participação no amor de Deus, uma participação no caráter moral de Deus. Por isso, então, nós devemos evidenciar esse amor. Por isso somos exortados a amar uns aos outros. Em segundo lugar, a segunda razão é porque quem ama é nascido de Deus. Essa é a segunda razão. João nos ordena a amar, em segundo lugar, porque todo aquele que ama é nascido de Deus. Essa, portanto, é a marca característica do crente. O crente nasceu de Deus, tem uma vida nova em Cristo Jesus. Deus o alcançou de uma maneira muito especial. Deus deu ao crente o novo nascimento. O novo nascimento que é mediante a ação do Espírito, que não é o nascimento da carne e do sangue, mas o nascimento do Espírito Santo, a vida nova que Deus nos dá mediante o Espírito Santo em nós. Todo crente tem a vida nova, todo crente nasceu de novo, todo crente agora, como uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo, ele agora tem vida com Deus, tem comunhão com Deus, ele tem vida espiritual, todo crente é nascido de novo. Todos nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos, diz a Bíblia, estávamos separados de Deus e não havia a mínima possibilidade de nos reerguermos, de nos ressuscitarmos desse estado de morte, porque não há em nós e não há a mínima possibilidade de, por nós mesmos, nos reerguermos desse estado de morte, de uma pessoa morta espiritualmente se erguer desse estado de morte, mas Deus nos deu o novo nascimento, nos trouxe nova vida, e essa nova vida agora, ela é uma vida fundamentada no amor, o amor de Deus, e por isso essa é a segunda razão por que devemos amar uns aos outros. Nós nascemos de novo em Cristo Jesus. E aquele que nasce de novo em Cristo Jesus, nasce para amar a Deus e amar ao próximo. Nasce para viver uma vida fundamentada no amor, nasce para viver nesse mundo de forma diferente daqueles que não nasceram de novo. Então essa é a segunda razão por que devemos amar uns aos outros. Nós nascemos de novo, somos crentes em Cristo Jesus, temos uma vida nova.
Pode ser que às vezes nós achamos difícil amar alguém e evidenciar esse amor de uma forma mais ampla, mas nós temos esse dever. Por quê? Porque nós nascemos de novo. E nós também temos a capacidade de amar. Por quê? Porque o amor de Deus está em nós. Deus nos deu o seu amor. O amor que veio de Deus foi implantado no nosso coração e nós somos capazes de amar uns aos outros. A terceira razão por que devemos amar uns aos outros é porque conhecemos a Deus. O crente conhece a Deus, ou seja, ele tem comunhão com Deus. A palavra conhecer aqui é mais do que ter noção de Deus, é mais do que saber alguma coisa de Deus. Significa ter comunhão com Deus. Nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o seu Filho, nosso Jesus Cristo, e nós temos também comunhão com o Espírito Santo. E é a partir dessa comunhão que nós temos com Deus, que não é algo assim que poderá acontecer. Não, nós temos comunhão porque Deus habita em nós, o Espírito habita em nós, Cristo habita em nós. Nós temos essa comunhão com Deus através da nossa vida no relacionamento com Ele. Nós vivemos essa comunhão. E é essa comunhão com Ele, porque nós o conhecemos ou temos comunhão com Ele, que refletimos a virtude do amor. E é por isso que João diz então que nós somos capazes de amar uns aos outros. É claro que o apóstolo João, ele vai complementar aqui em seguida, se você observar, no versículo 7 ainda, que aquele que não conhece a Deus não ama. Só aqueles que conhecem a Deus são habilitados a praticar esse amor do qual ele está falando, que é o amor ágape, que é o amor que vem de Deus. Então, nós, por essa comunhão maravilhosa que temos com Deus, não por iniciativa nossa, mas pela iniciativa do próprio Deus, nós temos comunhão com Ele, nós somos habilitados a amar. Basta nós dizermos, vamos amar, eu vou viver o amor, somos habilitados. Temos totais condições de viver esse amor porque estamos em comunhão com Deus. Então isso deve ficar assim como algo muito forte no nosso coração. Nunca diga, eu não sou capaz de amar o meu irmão, eu não sou capaz de amar alguém. Não, você é capaz, porque você, primeiro, tem o amor que veio de Deus. Segundo, porque você, tendo o amor que veio de Deus, e esse amor se manifestou de tal maneira maravilhosa na sua vida, que você nasceu de novo, e agora, como uma nova criatura, espiritualmente falando, com um novo nascimento, você está em comunhão com Deus. Então essa é a terceira razão. A quarta razão para amarmos uns aos outros é porque Deus nos amou e nos ama. Temos o amor que vem de Deus no nosso coração, nascemos de Deus, temos comunhão com Deus e Deus nos amou e nos ama. Isso é muito interessante. O versículo 9 nos dá as bases do amor de Deus. Ele diz, nisto se manifestou entre nós o amor de Deus, em que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que vivêssemos por ele. Observe que declaração sobremodo grande do amor de Deus por nós. Do amor de Deus por nós. Ele nos amou no passado e ele continua nos amando no presente e continuará nos amando no futuro. A palavra manifestou aqui, ou manifestar, significa torná-lo visível e conhecido. O amor de Deus foi dado a conhecer entre nós. Também podemos entender que o amor de Deus, ele é visto no envio de seu Filho para que pudéssemos ter a vida eterna através dele. Então, nós vamos perceber claramente aqui que a grandeza do amor de Deus por nós é mostrada aqui nesse versículo, ou nesses versículos que lemos aqui, o 7, o 8 e o 9, de 5 maneiras
5 maneiras maravilhosas. Devemos amar porque Deus nos amou e nos ama. E nesses versículos nós vemos a maneira como Deus nos amou e nos ama. Essas 5 maneiras como Deus nos amou e nos ama. A primeira delas, observe bem, que foi o amor de Deus que causou a missão de enviar o seu Filho. Deus enviou o seu Filho ao mundo por amor. Deus me alcançou e alcançou você por amor. Porque Ele nos ama. Ele alcançou a mim e alcançou você. O amor de Deus emana de seu ser, que vem para nós, e o reconhecemos com verdadeiro amor por meio de Jesus Cristo. Portanto, o Filho de Deus, nosso Salvador, Jesus Cristo, é a prova visível do amor de Deus para com cada um de nós. Assim João escreve, foi assim que Deus mostrou seu amor por nós. Deus enviou o seu Filho ao mundo. Observe as palavras aqui de João. Ele nos amou enviando o seu Filho ao mundo. João diz isso para chamar a atenção sobre a importância da maneira como Deus nos amou e nos ama. O Pai nos amou enviando o seu Filho, nos amou alcançando-nos através do seu Filho, e Ele nos ama como filhos dele agora. Então essa é uma razão importante para amarmos uns aos outros e para vermos também a grandeza do amor para com cada um de nós. João usa a palavra unigênito e ela é usada aqui para marcar a singularidade de Jesus sobre todos os seres terrenos e celestiais. Deus enviou o seu Filho unigênito para nos salvar, para nos dar vida. Deus não enviou outros, Ele enviou o seu próprio Filho. E também nós vemos aqui nesses versículos uma outra razão. Observe que Deus enviou o seu único Filho. Seu único Filho. Porque a palavra unigênito, ela diz exatamente isso, único Filho. Deus, da sua glória, de maneira amorosa, e também não podemos nos esquecer de uma maneira também gloriosa, Ele nos enviou o seu único Filho. Deus não enviou Abraão, não enviou Moisés, não enviou os profetas, como fez no Antigo Testamento, não enviou um anjo, Ele enviou Jesus, que é o seu único filho. A palavra em grego usada por João aqui enfatiza seu filho, declarando que Deus, ao enviar seu filho, fez algo tão glorioso, tão extraordinário, que nós não somos capazes de compreender a grandeza desse amor, a dimensão desse amor, e nem tampouco na totalidade a relevância desse amor. Deus enviou o seu único Filho para nos salvar, revelando de forma muito especial o seu grande amor para conosco. Também temos uma outra razão. Em terceiro lugar, dentro desse ponto, a grandeza do amor de Deus é revelada no propósito de enviar o seu Filho para que, por meio dele, vivamos. Observe bem. O crente, ele vive por meio de Cristo. Não há vida cristã, não há a mínima possibilidade de uma vida cristã senão por meio de Cristo Jesus. Então Deus nos amou, enviando o seu único Filho, e com o seu amor
Ele nos alcançou através do seu Filho e hoje somos dele, pertencemos a ele, pertencemos a Cristo, Cristo está em nós e o propósito de Deus é que vivamos por meio de Cristo Jesus. Só temos vida por meio de Cristo Jesus e que vivamos essa nova vida que temos também por meio de Cristo Jesus. Em quarto lugar, a grandeza do amor de Deus é que ele, o amor, não se origina em nós, é que ele se origina com Deus. A sua origem está em Deus. Observe bem. Deus primeiro nos concedeu o seu amor. E só depois da nossa regeneração poderíamos começar a amar. Só somos capazes de amar porque Deus nos amou primeiro. Nós somos capazes de evidenciar esse amor de Deus porque de fato Ele nos amou primeiro. Então, não foi eu, não foi você, não é ninguém desse mundo crente em Cristo Jesus que teve a iniciativa primeira de amar a Deus e de ter esse amor de Deus. Não. Como eu disse antes, por nós jamais poderíamos ter esse amor. Mas nós temos o amor de Deus porque esse amor, essa grandeza desse amor, origina-se no próprio Deus. Deus é a origem desse amor. Não há esse amor fora de Deus. Não há outra fonte para esse amor. Não tem como encontrar esse amor em outro lugar se não ser em Deus. Então, é uma razão que ele coloca aqui nesse versículo. Em quinto lugar, a grandeza do amor de Deus é demonstrada pelo seu custo. Há um custo grandioso por esse amor. Nós falamos que Deus enviou o seu Filho, muito bem. Nós falamos que Deus enviou Jesus para nos salvar, ótimo. Mas houve um preço por isso. Há um custo grandioso para que isso acontecesse. E é por isso que João introduz a palavra propiciação pelos nossos pecados. Agora, há uma palavra aqui de muito valor. De muito valor. A palavra propiciação. Propiciação. Essa palavra, ela, antes de tudo, significa apaziguar a ira de Deus. Apaziguar a ira de Deus. Contra alguém. Contra uma pessoa. Deus, em Cristo Jesus, alcançando-nos, retirou a sua ira de sobre nós. Retirou a sua ira e passou a nos amar. Antes éramos filhos da ira, mas agora somos filhos do amor de Deus. Antes estávamos sob a ira de Deus, agora estamos sob o amor de Deus. E Jesus foi quem propiciou isso para nós. Porque foi Ele quem, vindo, apaziguou a nossa relação com Deus. Ele está em nós, o sangue dele foi derramado em nós, e como alguém já disse, quando Deus olha para nós, antes de nos ver, ele vê o sangue de Cristo sobre nós. Então Cristo é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele que nos cobre com o seu sangue, aplacando
a ira de Deus. E é bom salientar que todos nós éramos merecedores da ira de Deus. Todo pecador é merecedor da ira de Deus. Mas em Cristo Jesus, nós agora temos paz com Deus. Temos um bom relacionamento com Ele. Nunca mais seremos alvos da ira de Deus. Eternamente seremos alvos do amor de Deus por nós. Então, dentro desse ponto, do segundo ponto do nosso estudo, é uma razão para amarmos. Pode ser que eu e você, para amarmos alguém de verdade, temos que pagar um alto preço. Pode ser que eu e você, para amar alguém, precisamos abrir mão de algumas coisas que estão no nosso coração, arraigadas ali. Pode ser que eu e você, para amarmos alguém, precisamos mudar a nossa natureza, o jeito de ser, de agir. Precisamos relevar muitas coisas sobre aquela pessoa. Precisamos aliviar o nosso coração de coisas que estão dentro dele em relação àquela pessoa. Pode ser que tenhamos um preço alto para isso. Nos humilhar. Até perdoar aquela pessoa e procurar conviver com ela de uma maneira agradável, que é a maneira como Deus nos ensina a conviver uns com os outros. Então, queridos, o amor de Deus foi revelado a nós na pessoa de Jesus, mas isso teve um custo alto. Jesus veio, derramou o seu sangue como propiciação para cobrir os nossos pecados e nos lavar e nos tornar mais alvos do que a neve. O alto preço foi a morte de Jesus, o derramar do sangue de Jesus na cruz. Eu e você não devemos medir esforços, nem pensar em valores, em um custo alto, bem entendido aqui, para amarmos alguém. Temos que amar, procurar amar cada vez mais na proporção do amor de Deus. Concluindo o nosso estudo, e João faz isso no versos 11 e 12, quando realmente entendemos o que Deus fez por nós e o quanto Ele nos ama, devemos, a partir daí, amar uns aos outros. Porque fora desse ponto de partida, eu não vou amar você, você não vai amar, nós não seremos capazes de amar uns aos outros. O ponto de partida é a compreensão, o entendimento real do que Deus fez por nós e do que Ele é. Ele é amor, e o que Ele fez por nós? Ele nos amou enviando o seu Filho, que pagou um alto preço para ser propiciação pelos nossos pecados. E é por isso que João traz esse texto. E é por isso que, ao exortar-nos a amar uns aos outros, ele passa por essas verdades sobre Deus, sobre Cristo, sobre nós mesmos. É por isso que João nos ensina assim. Eu e você temos o real entendimento bíblico de quanto Deus nos amou. E por isso que eu e você estamos sob a obrigação moral, à luz do caráter moral de Deus, de amar uns aos outros.
O nosso dever tem a ver com a pessoa de Deus. O nosso dever tem a ver com o que Ele fez por nós. O nosso dever tem a ver com o que Ele nos ensina e nos exorta na sua palavra. É importante também você observar de uma forma muito clara nesse texto que, pela razão de Deus permanecer em nós, temos a obrigação de amar, e nisso o amor dele é aperfeiçoado em nós. Quanto mais eu e você amarmos, mais o amor dele é aperfeiçoado em nós. Não no sentido de que Deus está nos amando com amor que não é totalmente perfeito, não é esse o sentido. Mas o sentido aqui é de que, quanto mais amarmos, tendo consciência de que Deus permanece em nós, mais amaremos com perfeição, mais seremos aperfeiçoados nessa missão de amar uns aos outros. Vou fazer aqui uma observação que está no versículo 12, para você levar isso no seu coração sempre. O que o versículo 12 diz? Se amarmos aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Observe bem o quanto isso aqui é importante, o quanto isso aqui é grande, o quanto isso aqui nos desafia. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Vamos à aplicação para encerrarmos o nosso estudo nesta noite. Primeiro, eu gostaria que você sempre tivesse no seu coração essa grande verdade aqui. Temos o amor de Deus, portanto, somos capazes de amar uns aos outros. Temos o amor de Deus, portanto, somos capazes de amar uns aos outros. Segundo, tenha isso sempre no seu coração. Tenha como propósito evidenciar o amor de Deus todos os dias da sua vida. Levante cedo pensando nisso. Se permanecer em casa, viva isso. Se sair de casa para trabalhar, pratique isso. Evidencie o amor de Deus todos os dias da sua vida. Onde você estiver, com quem você estiver, no que você estiver fazendo. Por último, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. 1 João 3, versículo 18. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, queridos? Oremos ao nosso Deus. Pai amado, obrigado pelo estudo da Tua Palavra, obrigado pelo que aprendemos dela, obrigado pelo que o Senhor fez por nós, obrigado pelo Teu grande amor por nós em Cristo Jesus, e clamamos ao Senhor que pela Tua graça e misericórdia seja conosco, ó Deus, nos habilitando cada vez mais a amarmos aos outros como o Senhor requer de nós na Tua Palavra. Queremos amar cada vez mais. Às vezes não conseguimos como deveríamos. Ainda nos sentimos fracos e somos imperfeitos e incapazes de fazer muitas coisas que a Tua Palavra nos instrui a fazer. Mas com humildade nós clamamos ao Senhor. Ajuda-nos a evidenciar no nosso viver cristão o amor do Senhor, o verdadeiro amor, o amor que o Senhor implantou no nosso coração. Te louvamos e te exaltamos por esse momento de estudo, de coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, que Deus continue abençoando a vida de vocês ricamente, que Deus
o sustente na caminhada cristã e que Ele, pela sua graça e misericórdia, traga cada vez mais paz ao coração de cada um de vocês. Continuemos firmes como cristãos que somos, vamos continuar orando uns pelos outros, não nos esqueçamos, certos de que Deus está com cada um de nós e que Ele continuará cuidando de nós como tem cuidado, como cuidou até esse momento. Assim encerramos, um grande abraço e até o nosso próximo encontro.